para depois, até porque essa apresentação que vocês estão vendo aí, tá? Ela vai estar sempre disponível para vocês também na plataforma. Então, vai ter a apresentação na plataforma, vai ter a apostila referente ao conteúdo trabalhado e vai ter o vídeo. E tem um grupo de WhatsApp para isso, né? Tá estudando lá, Alexandre, não entendi nada disso daqui, desse negócio que você falou de teoria crítico-social dos conteúdos. Não entendi. Usa o grupo do WhatsApp, manda lá um áudio. Ah, tô com vergonha que os colegas vão achar que eu não tô entendendo nada. Tudo bem, embora isso não tenha sentido, porque está todo mundo estudando, né? Às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro. Mas pode me mandar no privado também, não tem problema nenhum, tá? O WhatsApp, geralmente eu durmo entre 1h e 6h, eu estou dormindo, mas se vocês mandarem um áudio, eu consigo ouvir depois. Mas não tem nenhum problema de vocês mandarem. Então, o ideal é que vocês vejam todos os vídeos. Por quê? Essas aulas gravadas, elas vão trabalhar a questão dos conteúdos. As aulas ao vivo, elas são aulas mais interativas. Então, o que a gente vai trabalhar nessas aulas ao vivo? A gente vai trabalhar resolução de prova, a gente vai trabalhar discussão específica sobre algum conteúdo, dúvidas que vocês venham a ter. Então, essas aulas ao vivo, elas são isso. E a gente vai ter também a aula presencial, né? A aula presencial vai acontecer quinzenalmente e daqui a pouquinho eu vou falar sobre elas, para vocês. Já devem estar, quando vai ser? Tá, a gente vai falar. Continuando, o que eu estava falando para vocês. Uma vez por semana, a gente vai ter uma aula ao vivo, através disso aqui, o Google Meet. Aí, quando vai ser essa aula? Lá no grupo, a gente está formando o grupo de aula, né? Reparem que o nosso grupo não é grande, é um grupo pequeno de alunos, e isso é bom. E eu quero que vocês utilizem isso como uma vantagem. O grupo não é grande, então tirem as dúvidas, então estudem. A gente precisa ter foco, gente. Se vocês focarem, vocês estão saindo na frente da maioria das pessoas. Sabe por quê? O edital ainda não saiu. Para muitos aí, o edital de Alagoas já saiu, está rodando por aí. O pessoal que vai fazer Alagoas já está correndo atrás. Agora, a gente está para sair concurso em Simões Filho, concurso em Camaçari deve sair, região metropolitana da Bahia, principalmente ano que vem, que é ano eleitoral estadual, né? As prefeituras vão fazer concurso, porque a gente ficou 2020 parado por causa da pandemia, então não aconteceu concurso de nada, e 2021 a gente está no meio do ano parado também, agora que as coisas estão acontecendo. Então, é líquido e certo que final desse segundo semestre agora, e início de 2022, a gente vai ter uma leva de concurso vindo. E aí, não adianta entre aspas, né? Antes tarde do que nunca, mas não adianta você correr atrás para estudar quando o edital já saiu, porque já tem gente, correndo na frente, que já está estudando muita coisa. Porque você ter 2 meses para estudar um conteúdo gigantesco, você pode conseguir, com certeza. Mas é muito mais difícil do que você já está estudando mais tempo. Né? Então, assim, vocês estão saindo na frente, vocês vão ter todo o conteúdo. O conteúdo que a gente vai trabalhar é um conteúdo básico, comum, que cai em 99,9% dos concursos. Aí, quando o edital sair, a gente vai comparar. Vamos ver o que tem no edital que não foi trabalhado. E aí a gente vai complementando. Mas aí vai ser o mínimo, né? Lembrando, o dia da aula vai ser previamente definido com a turma, e a cada 15 dias a gente vai ter uma aula presencial, um dia também a ser agendado na turma. Então, a gente vai agendar lá no grupo do WhatsApp. A aula ao vivo, geralmente a gente vai marcar um dia fixo. Né? Então, por exemplo, vai ser toda quinta-feira à noite, um exemplo. Ou vai ser todo sábado de manhã, um exemplo. Agora, a aula presencial, aí a gente pode ir jogando, né? Não precisa ser necessariamente sempre o mesmo dia. Como ela acontece 2 vezes no mês, a cada 15 dias, é mais tranquilo. Mais para frente, que a gente ainda está numa situação, estamos reabrindo, né? Estamos voltando, mas a pandemia não acabou, por mais que pareça, né? Tudo voltando. Por isso que a gente só está a cada 15 dias. Mas, assim, espero que daqui a uns 2, 3 meses, quando realmente as coisas estiverem melhorado, que a gente ainda não tiver com quase 1.000 mortes por dia no Brasil,
a gente possa retomar essas aulas com uma frequência maior, presenciais. E aí nós vamos retomar sim, porque a aula presencial, nada se compara a frente, né? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhando assim. Material didático. Todo mundo matriculado vai ter acesso à nossa plataforma EAD. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ela para vocês. Amanhã de manhã vocês já vão ter acesso a ela. Na plataforma, vocês vão ter acesso às videoaulas, essas daqui, né? As aulas gravadas, essas daqui. As videoaulas, que são aquelas que eu falei, que vão aparecer lá toda semana. Além disso, as apostilas referentes aos conteúdos, os materiais de estudo, simulados e provas de concursos anteriores. O foco, vocês vão perceber que as nossas aulas ao vivo, o foco vai ser resolução de exercício, né? A gente vai ficar só resolvendo exercício, só resolvendo questão de prova? A gente vai pegar uma questão de prova, vai resolver, em cima daquilo a gente vai discutir o conteúdo. Para a gente não precisar ficar falando sobre conteúdo, quando chega a questão da prova não saber aplicar, tá bom? Simulados, frequentemente a gente vai ter o simulado online. Ele vai estar lá disponível para vocês fazerem, vocês podem fazer a qualquer hora. Eu sempre oriento, façam o simulado como se estivesse fazendo a prova no dia mesmo, né? Tem criança gritando? Não faz. Vai para um lugar reservado. Se tem criança em casa, manda a criança passear com alguém. Fique no local. Pense que você está no dia da prova, para você começar a se acostumar com aquele clima. Okay? É muito importante isso. Inclusive com hora, né? A prova são 3 horas de duração, então eu vou fazer essas questões aqui em tanto tempo, para vocês começarem a se controlar em relação a isso também, ok? É o que eu falei para vocês da redação. Sugiro pelo menos uma vez por semana que vocês encaminhem uma redação para correção. A gente vai ter lá na plataforma alguns temas que vão estar sempre disponíveis na plataforma. Pela plataforma vocês recebem também as mensagens, notificação. Então, eu vou estar sempre mandando mensagem. Pessoal, o tema da semana sugerido é esse. Vocês podem fazer, não consegui entregar essa semana, posso entregar na semana que vem? Tranquilo, não tem problema. O importante é vocês estarem fazendo, porque isso vai auxiliar muito. Redação, às vezes, é o responsável por fazer ou vocês subirem ou vocês se afundarem. Então, é muito importante saber escrever bem. E a gente só aprende a escrever bem escrevendo. Não tem outro jeito, tá? Vamos lá. E qual vai ser a metodologia que a gente vai usar? Foi o que eu estava conversando com vocês. Todo o conteúdo teórico do nosso curso ele vai ser desenvolvido nas aulas gravadas. Obviamente que a gente vai trabalhar alguns conteúdos que eu vou estar falando com vocês aqui. Alguma questão de prova, que eu já trouxe algumas para a gente ver, para vocês terem uma ideia de como vai ser o nosso trabalho, a gente vai estar retomando esses pontos da teoria. Mas o conteúdo, por exemplo, vou falar com vocês hoje sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Todo o conteúdo teórico, falando das sessões, dos princípios, de tudo, vão estar nas videoaulas gravadas. Obviamente que quando eu for resolver questões de concurso sobre DCN, a gente vai ter que voltar, vamos falar alguma coisa, mas vai ser focado para a resolução dos exercícios, tá? Então, as aulas ao vivo, elas têm como foco o esclarecimento da dúvida e resolução de questões da prova. E o grupo de WhatsApp é um instrumento super válido de comunicação, né? Mandando o link da aula de hoje, vamos combinar a aula, tem algum tema específico que vocês querem trabalhar, mas também para as dificuldades que eventualmente vocês venham a ter. Tá bom? Então, muito importante isso. Bom, essa daqui é a apresentação inicial de como é o curso. Esse material vai estar disponível para vocês. Deixa eu só mostrar para vocês qual é a nossa plataforma. Para vocês... deixa eu compartilhar aqui. Essa é a plataforma que vocês vão ter acesso. Calma aí, acho que está indo aí. Tá vendo? Essa é a plataforma que vocês vão ter acesso. Vocês vão ter o login e a senha, e quando vocês entrarem, vai estar lá disponível para vocês os conteúdos, né? As videoaulas gravadas, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, exercício, vai ter tudo isso.
Eu vou também depois gravar um videozinho curto explicando como é que vocês vão fazer, do acesso e tudo, e provavelmente amanhã, quando os logins forem enviados para vocês, eu também envio o link dessa videoaula explicando para vocês, mas é super simples, super intuitivo. Vocês vão ver os vídeos lá e o material, tá bom? Bom, vamos fazer agora, eu vou apresentar para vocês agora uma prévia de como a gente vai trabalhar nas nossas videoaulas com uma aula, né, de uma resolução de prova, de um conteúdo específico de legislação e conhecimentos pedagógicos. Bom, vamos lá. Então, gente, essas questões que eu trouxe para vocês são questões recentes de um concurso realizado esse ano ainda pela Consulplan, que é uma organizadora. É até bom falar nisso, né, nessa questão das organizadoras, porque dependendo da organizadora, o tipo de questão ele muda totalmente. A gente tem no Brasil hoje as principais organizadoras são o Sebrasp, que é o antigo SESP, Fundação Carlos Chagas, VUNESP, são algumas das grandes organizadoras, mas tem outras, tem o IAT, Consulpan, entre outras. É muito importante porque cada uma delas tem um estilo. Então, dependendo da banca que vai fazer a prova, até para isso ajuda a nortear o estudo que a gente vai fazer, o tipo de questão que a gente vai trabalhar. Não sei se vocês já fizeram prova da Sebrasp, do SESP, porque ela tem uma modalidade totalmente de prova, né? O estilo dela de questão é diferente. Enquanto na maioria dos organizadores você tem a questão e 4 ou 5 opções, na prova do Sebrasp você tem um método que eles te dão um item, que é uma afirmação, e tem a opção para você dizer se é certo ou se é errado. Você vai ler e vai dizer se aquilo ali é certo ou se é errado. Se for certo e você marcar certo, legal, parabéns. Agora, se for certo e você marcou errado, você perde ponto. Então, não é nem que você não ganha, é que você perde. Então, ainda tem que ter isso. Você precisa, na dúvida, né, ou se é aquela que você não sabe, não chute, deixa em branco. Que aí você não ganha nem perde. Detalhe, isso só vale para as questões estilo Sebrasp, que são as questões que dão ponto negativo, tá? Mas isso daí, mais para frente, a gente vai falar. Desculpa, a gente vai falar exaustivamente, tá bom? Bom, como é que a gente vai trabalhar? Inicialmente, até para que a gente possa... Porque assim, qual é a ideia das aulas ao vivo? A ideia da aula ao vivo não é que eu fique falando, porque senão a aula seria gravada, não teria sentido. A ideia da aula ao vivo é que a gente possa interagir, né? Então, observa, essa é uma questão de prova, que ela fala sobre o processo educativo, né, a função social da escola. Então, como que a gente vai trabalhar? Eu vou colocar a questão na tela, vou dar 2, 3 minutos para vocês lerem, né, tentarem ver qual é a opção que vocês marcariam. Não precisa, quem quiser colocar, pode ser no chat, ou abrir o microfone e falar o que acha, ótimo. Se não quiser, não tem problema. Mas é importante que vocês tentem responder. Passou 2, 3 minutinhos, o tempo ideal para que vocês leiam a questão, né, e tentem achar a resposta, aí eu venho, e aí a gente vai discutir por que a opção está correta, por isso que às vezes é bom vocês sinalizarem, eu acho que é a letra B, não, eu acho que é D, porque aí a gente pode, a B não é por causa disso, disso e disso. Essa é a importância de resolver questão de prova. Não é só você acertar, é você entender por que as outras estão erradas. Porque, olha, você vai ter uma questão certa e 3 erradas, ou 4, dependendo da prova. Então, você já consegue observar 4 vertentes para aquele tipo de questão na prova. Ok? Então, vamos lá. Eu vou dar 3 minutinhos, que essa é um pouquinho extensa, para vocês lerem e tentarem achar aí a resposta para ela. Ok? Então, são 7h33, 3 minutinhos, eu volto para a gente resolver.
E aí, chegamos a alguma conclusão? Conseguiram fazer a leitura do problema? Bom, vamos lá. Eu vou ler, né? Vou ler aqui a questão. Se vocês quiserem colocar aí no chat o que vocês acham, a letra que vocês acham que é correta, fiquem à vontade. Se quiserem abrir também o áudio e falar, não tem problema nenhum. E se tiver qualquer dúvida no meio, gente, não tenham vergonha em abrir o microfone e falar, tá bom? Se estiver falando alguma coisa que vocês não entenderam, ou quiserem fazer uma pergunta, podem falar. Então vamos lá. A questão é a seguinte, ó. A educação não é um processo neutro, pois se acha comprometida com o espaço político e econômico, com uma ideologia que se impõe acima da vontade humana, perfazendo todos os anseios da classe dominante. Nesse contexto, a função social da escola é, exceto, parou. Vamos lá. Olha só, esse é o tipo de questão que você tem que redobrar a atenção. Que assim, ela começa normal, ela começa falando que a educação não é um processo neutro, né? Não existe neutralidade na educação. Você se posiciona, o fato de você se posicionar tira esse aspecto de neutralidade. Não existe educação sem posicionamento, né? Quando o fato de você não se posicionar mediante alguma coisa já é uma posição. Então, não existe educação, não é um processo neutro. E o que acontece? A educação, ela é um aparelho reprodutor do Estado. Lembra lá de Althusser, né? A educação, a escola, como aparelho ideológico do Estado. Então, a escola, ela é um aparelho reprodutor da classe dominante. Vamos pensar nisso daí, reprodutor, como assim? Vamos pensar da seguinte forma. Como que a escola trabalha? Estou falando da escola, eu digo a escola tradicional, né? Aquela escola lá do século XX ainda. O aluno vai... Vamos pensar em dois alunos diferentes. Vamos começar primeiro pensando no aluno que a mãe é empregada doméstica, não tem pai, eu acho que talvez seja o aluno mais comum que existe. É o aluno sem pai, que o pai abandonou a família, a mãe trabalha o dia inteiro e praticamente não tem tempo de fazer nada, né? Ela trabalha porque ela precisa sustentar. E ele fica ali na rua, né? E às vezes ainda toma conta dos irmãos. O que esse aluno vai? Ele vai para a escola e chega lá o professor, vem em cima dele com substantivo, adjetivo, advérbio, e ele mal sabe ler, né? Mas está lá tudo aquilo, matemática, geografia, história, biologia, e toma de conteúdo. E ele precisa reproduzir tudo aquilo no dia da prova. A escola tradicional trabalha dessa forma, é a reprodução, e quando a gente for falar de avaliação um pouquinho mais à frente, a gente vai voltar nesse ponto. É reproduzido tudo aquilo, né? Eu não sei se vocês são da época, mas é a minha época, a época do questionário. Não sei se vocês passaram pela época do questionário. Questionário era assim, você ia lá, você estudava geografia e história e tinha um questionário enorme. Você tinha que decorar, né? Tinha pergunta e tinha resposta. Você tinha que decorar a resposta. No dia da prova, você tinha que reproduzir aquela resposta. Se reproduziu corretamente, nota certa, nota 10. Se não reproduziu, errado, né? Então, isso é nada mais, nada menos do que você está fazendo uma produção em série, né? Todo mundo igual, é igual uma fábrica. Todo mundo igual, todo mundo aprende da mesma forma, quando a gente sabe que não é assim. Agora, vamos pensar num outro tipo de aluno. Aquele aluno que, classe alta, que a mãe pode pagar o inglês, natação, judô, reforço. Esse aluno, com toda essa base, com todo esse suporte, o que acontece? Ele já é de uma classe privilegiada e ele tem a possibilidade de permanecer naquela classe privilegiada, né? Ao contrário do outro, que é de uma classe pobre, e como a escola nega a ele essa questão de subir, né, de galgar degraus, ele vai continuar lá. Então, a escola reproduz o sistema e os anseios da classe dominante. Porque quem está em cima quer continuar em cima e não quer concorrência, obviamente, né? Então, voltando aqui para a questão. A função social da escola. Agora, o tipo de questão que vocês têm que ter muito cuidado é com esse exceto aqui.
Porque o exceto quer dizer o quê? Tem 4 opções, 3 são verdadeiras, somente uma é falsa. E às vezes a gente, na empolgação, lê uma questão verdadeira e fala, pô, achei a verdadeira. Quando você não se lembra que você não está procurando a verdadeira. Você está procurando a falsa. Né? Então vamos lá, o pessoal marcou aqui a letra D. Vamos lá para a letra D. Lembrando, a letra D precisa ser falsa. Eu estou procurando o exceto. Né? Então, ó, a função social da escola é condição para uma mudança que atenue a desigualdade e passe a defender os interesses da maioria, sendo, neste caso, relevante a sua independência, liberdade e autoconstrução, dentro dos espaços de dominação existenciais. Então, vamos parar para a gente analisar o que diz essa questão. Ela está dizendo o seguinte, que a função social da escola é uma condição para mudar o sistema, de modo que as desigualdades diminuam e os interesses da maioria, né? Que maioria é essa? Ah, são os mais ricos? Não. Os mais ricos não são a maioria, eles são a minoria. A maioria, infelizmente, é o povão que não tem condições. Porque nós vivemos uma sociedade em que uma pequena minoria domina a sociedade por causa da questão econômico-financeira. Né? Então, o que a questão número D, o que a letra D está falando para a gente? Que a função social da escola é uma condição para mudanças que atenuem, que diminuam essa desigualdade e passem a defender os interesses dessa maioria, né, essas pessoas que estão deixadas de lado. Sendo, neste caso, relevante a sua independência, liberdade e autoconstrução. Ou seja, essas pessoas precisam ser independentes, terem a sua liberdade e se autoconstruírem dentro dos espaços de dominação existenciais. Ou seja, dentro do sistema, dentro da escola, né, dentro da igreja, dentro de todos esses aparelhos sociais. Então, pergunto para você, está errada a letra D? Não está errada. A letra D está correta. Então, é o cuidado que a gente tem que ter. Às vezes, na empolgação, você fala, não, essa daqui é a letra D. Só que ela não está errada, ao contrário, ela está correta. Então, vamos ver outras aqui. Olha a letra A. A letra A fala assim, ó, a função social da escola é decisiva no processo de democratização de uma sociedade, pois tem presença em qualquer projeção que se faça do futuro. Com certeza, né? Com certeza absoluta. A função social da escola é decisiva no processo de democratização da sociedade. Imagina uma sociedade sem escola. Como é que a coisa vai ficar? Né? Então, a letra A está certíssima. Então, também não é a que a gente está procurando. Letra B. A função social da escola é variável conforme interesses de sistemas superiores, pois produz nos indivíduos socializantes conceitos e formas de agir autônomas, favorecendo os preceitos da homogeneidade da vida coletiva. Eu tinha um aluno que falava assim, nossa, começa tão bem, daqui a pouco tem um monte de palavra difícil misturando, e aí a gente se perde. Mas quando isso acontece, gente, leia aos poucos a questão. Lê um pedacinho, deu para entender? Continua. Não deu para entender? Lê de novo. Então, vamos fazer isso na letra B. Ó, a função social da escola ela é variável conforme os interesses de sistemas superiores. Ou seja, a gente tem os sistemas, né, que conduzem toda a sociedade, e dependendo dos interesses deles, dessas pessoas, do sistema em si, a função social da escola pode variar. Correto, né? Os interesses deles moldam a função da escola. Até aí tudo bem. Pois produz nos indivíduos socializantes conceitos e formas de agir autônomas, favorecendo os preceitos da homogeneidade da vida coletiva. Agora vamos parar para pensar. Preceitos da homogeneidade da vida coletiva. O que é uma coisa homogênea? Homogênea é tudo igual, né? É parecido. Então, será que quando a função social da escola é fazer com que esses indivíduos, né, que têm formas de agir autônomas, percebam, as formas de agir são autônomas, cada um age de uma forma. Será que trabalhando assim, com cada um agindo de uma forma, eu vou fazer com que a sociedade fique mais homogênea? É ao contrário, né? O termo correto aqui seria o quê? Favorecendo os preceitos da heterogeneidade.
da vida coletiva. Então, olha que situação. A questão estaria praticamente certa, se não fosse essa palavra aí, homogeneidade. Lembre-se sempre, homogeneidade é igual. Então, ó, variável, a função social da escola é variável conforme interesses de sistemas superiores, tranquilo, pois produz nos indivíduos socializantes, ou seja, nas pessoas que se socializam, conceitos e formas de agir autônomas, verdade. A escola, né, ela faz com que formas de agir, conceitos, sejam totalmente diferentes, né? Ela embute na gente formas diferenciadas para a gente de ver o mundo, de construir o mundo, favorecendo os preceitos da homogeneidade da vida coletiva. Não. A vida coletiva não é homogênea, ela é totalmente heterogênea. Cada um vê o mundo de uma forma diferente. E é isso a função da escola. Ok? Então, a letra B aí, ela está errada justamente por causa da homogeneidade que não existe. Deu para entender? Ficou claro aí, gente? É uma questão bem puxadinha, né? Mas é bom a gente começar com umas questões assim de pé na porta, que depois a gente vai se acostumando com as outras. E só para a gente ver a letra C, né? Ela também está certa obrigatoriamente, ó. Influenciada por aspectos exteriores a ela, a função social da escola é influenciada por aspectos exteriores a ela, em um processo histórico, se configurando nesse sentido como um elemento propício à coação social e se tornando, na maioria das vezes, um aparato hierárquico e seletivo. Então, vamos lá, o que está dizendo? A função social da escola é influenciada por aspectos exteriores a ela. Ou seja, o que está fora da escola influencia a escola. É verdade. A gente sabe que a escola é influenciada pela sociedade, né? Se configurando nesse sentido como um elemento propício à coação social e se tornando, na maioria das vezes, um aparato hierárquico e seletivo. Escola como aparelho ideológico do Estado, Althusser, né? Então, a letra C também estava certíssima. Então, primeira questão aí, a opção correta era a letra B, é a única que está errada. Ok? Então, deu para ver, então, gente, esse vai ser mais ou menos a temática que a gente vai usar nas nossas aulas ao vivo. Tá? Obviamente que vão aparecer alguns outros conteúdos que a gente vai trabalhar, mas ao vivo a gente vai trabalhar muito assim, justamente para que a gente destrague esses nós aí dessas questões. Vamos para a próxima? Opa, Vygotsky apareceu. Vou deixar vocês 3 minutinhos lendo aí Vygotsky e volto para a gente resolver.
Vygotsky apareceu agora, né? Bom, vamos lá. Vygotsky, a gente vai falar de Vygotsky bem... a gente vai ter um vídeo específico só falando da contribuição de Vygotsky para... Porque geralmente sempre cai alguma coisa sobre as teorias de Vygotsky em prova. Então a gente vai falar um pouquinho, principalmente da famosa ZDP, né? Zona de Desenvolvimento Proximal, que aparece aí já na questão número 1. Né? Então, vamos lá. Cadê? Sumiu aqui para mim. Foi. A concepção de Vygotsky sobre as relações entre desenvolvimento e aprendizagem, e particularmente a zona de desenvolvimento proximal, estabelece forte ligação entre o processo de desenvolvimento e a relação do indivíduo com seu ambiente sociocultural e com sua situação de organismo que não se desenvolve plenamente sem o suporte de outros indivíduos de sua espécie. Pensando nas relações entre desenvolvimento e aprendizagem e os estudos de Vygotsky sobre a zona de desenvolvimento proximal, analise as afirmativas a seguir. Então, a gente tem 4 opções e a gente já vai ver lá no enunciado do problema, né, que ele quer saber quais são as corretas. Então, a gente vai ter que ler cada uma e analisar se elas estão corretas ou não. Bom, primeira, é na zona de desenvolvimento proximal em que a interferência de outros indivíduos é a mais transformadora. Então, primeira coisa, a gente precisa relembrar o que é a zona de desenvolvimento proximal. Né? Eu gosto de falar da zona de desenvolvimento proximal dando um exemplo, né, que fica, às vezes não, sempre fica muito mais claro quando a gente fala de um exemplo. Imagine que você está aprendendo matemática, né? Que você está ensinando, ou melhor, que você está ensinando matemática para os seus alunos. E, no caso, eles estão aprendendo a multiplicar, né? E aí você fica lá passando, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 2 vezes 3, aí tá, tudo bem. Você percebeu que eles aprenderam. Aí amanhã você vem, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 2. Isso é uma proposta que você tem que está sempre mantendo aquele nível de aprendizagem. O que Vygotsky fala? Que existe uma zona de desenvolvimento que ela está entre o estágio atual do aluno e um estágio superior. Né? Então, como funcionaria isso? Bom, se o meu aluno ele sabe multiplicar com um número, eu vou aumentar o grau de dificuldade dele para fazer com que ele tente se desenvolver até chegar lá. Então, se ele já sabe multiplicar 2 vezes 3, 2 vezes 4, eu vou vir com 14 vezes 2, ou com 16 vezes 2. Então, qual é o objetivo? Eu aumentar o nível de dificuldade das atividades para que ele tente aumentar o seu nível de conhecimento. Então, esse intervalo entre essas 2 zonas é o que a gente chama da zona de desenvolvimento proximal. Okay? E a questão aqui, ela fala o seguinte, é na zona de desenvolvimento proximal
em que a interferência de outros indivíduos é a mais transformadora. Com certeza, imagina só, eu não sei determinada situação, eu não sei determinado conteúdo, mas para que eu alcance essa zona de desenvolvimento proximal, eu sou estimulado a uma atividade que eu ainda não sei. Se eu tenho o compartilhamento, o auxílio de outras pessoas, de outros indivíduos, a interferência nessa zona para que eu alcance é muito maior. Quanto mais interferência de outras pessoas tiver, né, mais transformadora vai ser essa zona de desenvolvimento proximal. Mais fácil vai estar para eu poder alcançar isso. Né? Então, a letra... A letra 1... A número 1 está corretíssima. Tá? Então, estamos num concurso, vamos lembrar disso. Né? Num concurso, eu já olho lá para as opções. 1 e 2 ou 1 e 3. Não tem mais as outras, não tem mais um. A 1 eu sei que está certa. O que eu vou fazer? Eu não preciso ler tudo. Eu já eliminei a letra C e a letra D, porque eu sei que a 1 está correta. Então, a letra A fala da 2 e a letra B fala da 3. Então, eu só vou olhar agora a 2 e a 3. A 4 eu não preciso nem dar bola para ela. Né? Porque a 4 eu já sei que está errada. Vamos ver a 4 qual seria. As funções que aí ocorrem poderiam ser chamadas de frutos do desenvolvimento, ao invés de brotos ou flores do desenvolvimento. É exatamente ao contrário. Né? As funções que ocorrem nesse processo da zona de desenvolvimento proximal é chamado de flores ou brotos de desenvolvimento, porque quando a coisa está começando a florescer, está começando a brotar, o fruto seria o desenvolvimento completo. Né? Então, Vygotsky coloca isso. Então, é justamente ao contrário. Então, a número 4 a gente já excluiu. Agora, a gente tem que ver a 2 ou a 3. 2. Processos de aprendizagem já consolidados não necessitam da ação externa para serem desencadeados. Então, vamos parar e vamos pensar. A gente tem um processo de aprendizagem que ele pode não ter se iniciado ainda, ele pode estar em desenvolvimento ou ele pode estar consolidado. São esses 3 estágios. Num processo inicial de aprendizagem, eu posso receber interferência externa. Essa interferência externa, ela pode atuar de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Ponto. Num processo em desenvolvimento, eu também posso, sim, sofrer interferência externa. Né? Agora, e num processo já consolidado, ou seja, num processo concluído, a ação externa, esse processo, ele pode ser desencadeado, ele necessita de uma ação externa para ser desencadeado? Vamos pensar. Eu tenho um processo já consolidado, será que é necessário uma ação externa para desencadear ele? Ele já está consolidado. Lembrem disso. Se o processo já está consolidado, ele não precisa de ação externa para desencadear ele. Ok? Se o processo ele tivesse em desenvolvimento, as ações externas elas fazem com que esse processo se desencadeie melhor, ou que tome outro rumo, etc. e tal. Mas quando o processo já está consolidado, ele não necessita de ação externa para desencadear. Não estou dizendo que a ação externa não vai influenciar ele. O que a gente está falando é desencadear o processo. O processo já está consolidado. Então, tomem cuidado também com a semântica das palavras. Uma coisa é desencadear, uma coisa é interferir, né? Então, a 2 está correta. Podia parar por aí. Eu já sei que a opção correta é a letra A, 1 e 2. Mas vamos ver por que a 3 não está correta? Processos de aprendizagem ainda nem iniciados se beneficiam tanto quanto os que já foram iniciados ao receber a interferência dessa ação externa. Isso é uma falácia, né? Se eu tenho um processo que não foi iniciado ainda, eu posso dizer que ele se beneficia da mesma forma de um processo que já está em andamento? Não. Obviamente que o processo que já está em andamento se beneficia muito mais dessas ações, né, dessa interferência de ação externa. Ok? Então, o número 3 é extremamente falacioso.
né? A princípio você olha, não, realmente serve, se beneficia. Só que não é isso que está falando. O problema não está falando que os dois se beneficiam, está falando que se beneficia tanto quanto, o que não é verdade, né? O processo em andamento se beneficia muito mais do que um processo que ainda não foi iniciado. Deu para entender? Ficou claro? Então, opção correta, letra A, 1 e 2. Ok? Vamos lá, então. Vamos para a próxima. Essa prova está puxadinha, vocês viram, né? É uma prova puxadinha, os exercícios... Todas as questões de prova que são longas, elas geralmente têm uma casca de banana no meio. Então, você tem que ficar muito atento para não cair, né? E, geralmente, essa casca de banana, ela é uma palavra no local errado, né? No local errado, no local diferente, um não no local, ao invés do sim, o exceto, tudo isso, né? Bom, aqui eu tenho um trecho, um recorte da Ilma Veiga, falando sobre o projeto político-pedagógico. A questão não está aqui ainda, né? Vamos ver aqui, vamos fazer a leitura com vocês, que é um recorte do livro Projeto Político-Pedagógico da Ilma Veiga. Quem nunca leu, leia. É uma bibliografia básica de concurso, Projeto Político-Pedagógico da Ilma Veiga. Vamos lá. O projeto pedagógico exige profunda reflexão sobre as finalidades da escola, assim como a explicitação de seu papel social e a clara definição de caminhos, formas operacionais e ações a serem empreendidas por todos os envolvidos com o processo educativo. Seu processo de construção aglutinará crenças, convicções, conhecimentos da comunidade escolar, do contexto social e científico, constituindo-se em compromisso político-pedagógico coletivo. Ele precisa ser concebido com base nas diferenças existentes entre seus autores, sejam eles professores, equipe técnico-administrativa, pais, alunos e representantes da comunidade local. É, portanto, fruto de reflexão e investigação. Projeto político-pedagógico é uma das bases da construção da democracia escolar, né? Então, ele vai aparecer muito em concurso. Por meio da análise do trecho, é possível elencar vários aspectos norteadores para a organização do projeto político-pedagógico. Sendo um deles, vou deixar com vocês aí 3 minutinhos para vocês tentarem achar a resposta correta, ok? Projeto político-pedagógico. Vamos lá. O pessoal aí já tá indo em peso na B, né? Bom, então vamos lá para a gente ver quais são as opções. Lembrando, projeto político-pedagógico. O que é o projeto político-pedagógico? O projeto político-pedagógico nada mais é do que o documento de identidade da escola, né?
é um documento, por essência, democrático. E como ele é democrático, ele precisa ser construído por todos na escola. Todos. Professores, alunos, pais, funcionários, diretores, todos precisam participar. E a aplicação desse documento é também obra de todos. Ah, não é aquilo lá, terminei o PPP, agora quem vai operacionalizar ele é a diretora, toma aqui. Não. É responsabilidade de todos esse documento, fazer com que ele seja cumprido também, né? Então, vamos ver aqui, ó. Por meio da análise do trecho, é possível elencar vários aspectos norteadores para a organização do projeto pedagógico, sendo um deles, o pessoal marcou a letra B. Vamos ver o que diz a letra B. O conhecimento da comunidade escolar é fundamental, à medida que não se constrói um projeto que não seja contextualizado a partir da realidade em que se insere a escola. Com certeza. Como é que você vai fazer um PPP se você não conhece a realidade da escola, né? O primeiro passo para a construção de um PPP é saber aonde eu estou, quem é a comunidade que me cerca. Antes disso, eu não posso fazer nada. Ah, eu vou ver meus objetivos, mas para você ver seus objetivos, você primeiro precisa saber aonde você está, né? Então, o primeiro passo é justamente esse, o conhecimento da comunidade escolar. Então, a letra B está correta. Mas vamos ver por que as outras estão erradas, porque é tão importante quanto. Letra A. O projeto pedagógico nem sempre precisa ser político. Parou por aí, né? O nome já diz, é um projeto político-pedagógico. E uma coisa que a gente precisa ter muita atenção é o seguinte. Paulo Freire já dizia que a educação é um ato político, né? Quando a gente fala político, a gente não está falando de político partidário. Ah, eu vou trazer a bandeirinha do meu partido. Não é política partidária. Política é um ato de posicionamento, né? Então, o projeto pedagógico precisa, sim, ser político. Ah, como assim, político? Eu vou ter que defender alguma coisa? A partir do momento em que você, por exemplo, uma das etapas fundamentais da construção de um PPP é dizer qual é a sua visão de sociedade, qual é a sua visão de homem, que você está formando seres humanos. Qual é a visão de homem que você tem? Qual é o tipo de ser humano que a sua escola quer produzir ao final? Para que tipo de sociedade que a sua escola está formando pessoas? Isso é um posicionamento político. É um posicionamento político. A educação é um ato político, né? Então, o projeto, ele é político, sim. O projeto pedagógico, ele precisa ser político. Como todo ato educacional, ele não é neutro, ele é político. Então, a letra A, não precisava nem ler até o fim. Quando falou ali que não precisa ser político, pode parar. Letra C. A responsabilidade da constituição do projeto político-pedagógico não é da direção da escola, não é apenas da direção da escola. Ao contrário, na perspectiva da gestão democrática, é importante que os docentes assumam essa condução. Não é isso. Justamente na perspectiva da gestão democrática, a ideia é que todos participem. Então, tem que participar os docentes, os alunos, os pais, os funcionários e a direção. Isso é gestão democrática. Não é tirar da mão do diretor e botar na mão do professor, ou botar na mão do funcionário. É participação de todos. Então, a letra C, descartada. Letra B. A elaboração do projeto pedagógico da instituição deve propor as formas operacionais e ações a serem empregadas pelos docentes e discentes. Legal, isso mesmo. Cabendo ao setor administrativo sua operacionalização. Não. Estaria perfeito se parasse ali. Por quê? O PPP, né, ele vai propor formas operacionais, as ações, tudo vai estar dentro do documento. Só que não cabe a um setor operacionalizar o PPP. Né? O PPP, ele é de responsabilidade de todos. Claro que, por exemplo, lá no PPP vai estar bem dimensionado qual é a proposta pedagógica da escola. Olha, que nós temos uma visão interacionista, então a gente vai trabalhar assim. Obviamente que quem vai desenvolver essa proposta em sala de aula são os professores. Mas o PPP, ele é da escola, ele não é um documento específico de um grupo, ele é da escola, e como sendo da escola, ele é operacionalizado todos na escola, inclusive pelos pais e pelos alunos também. Claro que se você está... Como é que eu vou fazer um PPP? Vou até dar um exemplo para vocês. A gente fala que todos devem participar do PPP, né? Inclusive os alunos. Você fala assim, e se eu trabalhar numa escola de educação infantil, com criança de 4 e 5 anos?
Como é que eles vão participar do PPP? Eles vão participar? Vão. Do jeito deles, eles podem falar a escola que eles querem. Pode ser através de um desenho, pode ser num bate-papo. O que vocês gostam, o que vocês não gostam. Isso é a construção democrática. A construção democrática ela vem desde o início. Não precisa ser adulto para saber se posicionar, não. Ao contrário, uma das funções da escola é justamente essa, despertar criticidade e autonomia nas crianças. Então, desde pequeno, a gente pode começar essa construção democrática. Tá? Bom, vamos lá. Vamos lá que tem mais aqui. Vamos para a próxima. Eita, outra grande, hein? Vou ler só o enunciado. Ó. A década de 60 será marcada pelas últimas experiências de renovação pedagógica sob a égide da concepção humanista moderna, expressas nos ginásios vocacionais e em escolas experimentais. Em termos alternativos, surge nessa década a concepção pedagógica da história. Vou deixar para vocês lerem aí. Bom, aí a gente já tem 4 concepções pedagógicas aí, né? A concepção liberal, a comportamentalista, o behaviorismo, né? A histórico-crítica e a libertadora. Alexandre marcou a letra A, meu xará. A liberal, de Anísio Teixeira, né? Bom, vamos lá, né? Porque já são 8h13 e eu quero corrigir pelo menos mais uma questão. Já vi que não vai dar para a gente fazer tudo que eu tinha previsto, mas a gente corrige pelo menos mais uma. Então, essa questão aqui, gente, ela é bem capciosa. Sabe por quê? Porque ela dá 4 concepções pedagógicas, que as 4 são corretas. A definição delas é isso daí mesmo. Liberal, formulada para Anísio Teixeira, sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais. Né? Escola Parque, que funcionou aqui na Bahia, a educação integral, a base da educação integral, da ideia que a gente tem de educação integral no Brasil, vem de Anísio Teixeira. Aí você tem comportamentalismo, behaviorismo, formulado por Skinner, né? Entende o conhecimento como externo ao indivíduo que deve ser por ele descoberto como resultado direto da sua experiência. Os famosos testes de QI guardam relação com isso. Então, também é a definição. Histórico-crítica, com Saviani, né, entende a educação como mediação no seio da prática social global. Prática social se põe, portanto, como ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. É aquela interação entre o conteúdo em si e a função social, é a discussão sobre os conteúdos, né? A crítica em cima daqueles conteúdos. E a libertadora, formulada por Paulo Freire, que suscita um método pedagógico, tem como ponto de partida a vivência da situação popular,
de modo a identificar seus principais problemas e operar a escolha dos temas geradores, cuja problematização levaria à conscientização, que, por sua vez, redundaria na ação social e política. Gente, as quatro, a definição é correta. O que vai dizer o que está certo e está errado é justamente o enunciado. Olha o que o enunciado diz. A década de 60 será marcada pelas últimas experiências da renovação pedagógica. Então, ele está falando especificamente da década de 60. Né? O que acontece? O behaviorismo, o comportamentalismo, eles são do início do século XX. Então, eles não são da década de 60. A histórico-crítica de Saviani, ela é do final do século XX. É década de 80, década de 70, final da década de 70, década de 80. Ela não é da década de 60. Anísio Teixeira, ele cunha toda a explosão desse movimento da Escola Nova, ele vem ali da Revolução, década de 30, década de 40, e quando chega a década de 50, a gente tem as escolas parque funcionando. Toda essa concepção pedagógica, né, que tinha, né, esses termos alternativos trazidos por Anísio Teixeira, pela escola nova, pela escola renovada, elas são impactadas por uma outra tendência pedagógica, por uma outra concepção na década de 70, na década de 60, que é justamente trazida por quem? Por Paulo Freire. Paulo Freire, na década de 60, ele vem com aquela concepção libertadora. Né? Qual é a ideia da concepção pedagógica de Paulo Freire? Ele trabalha a partir dos temas geradores. Né? A proposta de Paulo Freire ele é muito mais do que um método. A gente conhece o método de alfabetização de Paulo Freire, em que, através de um tema gerador, ele vai alfabetizando. Ele pegava. A proposta dele de alfabetização de adultos com os agricultores era o seguinte: não adiantava você ensinar Adão viu a uva se ele não sabe nem o que quer dizer uva. Né? Então, ele pegava aspectos da realidade da pessoa e, em cima daquilo, ele ia desenvolvendo o processo de alfabetização. Então, a proposta de Paulo Freire, ela impactou positivamente, não foi o Brasil, não, foi o mundo na década de 60. Porque ele trouxe justamente essa questão da vivência de cada um. Cada um trazendo as suas vivências e, em cima delas, desenvolver o processo educativo. Então, a opção correta aí seria a letra D. Na década de 60, a concepção pedagógica que surge é justamente a libertadora de Paulo Freire. Tá? A liberal de Anísio Teixeira, ela não é da década de 60, ela é da década de 40. Ela é bem antes. Quando chega na década de 60, ela é ressignificada justamente pela proposta de Paulo Freire. Ok? Pequenas coisinhas que mudam tudo. Isso é concurso. Né? E por isso que a gente tem que ter treinamento. Quanto mais treina, mais cascudo fica. Vamos, são 8h18, dá para fazer mais uma, vamos para mais uma. Ah, essa daqui é legal. Essa daqui é legal e ela é rapidinha. Vou deixar aí 3 minutinhos para vocês lerem.
Vamos lá, DD. Vamos ler aqui. Essa é uma questão que fala sobre pesquisa. É a ideia do professor pesquisador, né? O professor como agente, como pesquisador, como autor da, da construção teórica, né? Da construção teórica do trabalho pedagógico. Então, vamos ver o enunciado aqui. Ó. A eleição da pesquisa como base da formação tem um substrato ideológico, ainda que implícito. Parte-se da constatação de que, nas condições de mudança contínua em que se encontra a instituição escolar, o professor deverá. Então, vamos ver, tem 3 opções e vamos ver quais são corretas. 1. O professor deverá analisar e interiorizar a situação de incerteza e complexidade que caracteriza a sua profissão e deve renunciar a qualquer forma de dogmatismo de síntese pré-fabricada. O que está dizendo aqui? Vamos entender o que diz o número 1 para a gente ver se está certo ou está errado. O professor, vocês concordam que nós vivemos num mundo de incerteza? É um mundo totalmente incerto. O que hoje é uma certeza para a gente, amanhã pode não ser mais. Então, a gente vive num mundo de incerteza e um mundo totalmente complexo, né? E essa complexidade, ela alcança também nossa profissão de professor. Então, o professor, ele deve analisar e interiorizar essa questão da incerteza e da complexidade que ronda a nossa profissão. E, com base nisso, ele deve renunciar a qualquer forma de dogmatismo. O que é dogmatismo? Dogmatismo são ideias prontas. Dogmatismo é você ter aquela coisa fechada. Não, eu acho que é assim, pronto, acabou. Será que no mundo de tanta incerteza, de tanta complexidade, a gente pode ter ideias fixas? A gente pode ter dogmas? Eu vou dar um exemplo de dogma para quem é católico, né? Não apenas para quem é católico, para quem é cristão de uma forma geral, um dos dogmas Jesus nasceu de Maria e Maria era virgem. Ponto. Não se discute. Isso é um dogma. É um dogma da igreja. Não se discute. Dogma é isso. Você não precisa justificar, você não precisa... Não, é dogma. Pronto, acabou. Aceite apenas. Né? Será que na educação, no mundo complexo que a gente vive, nesse mundo de incertezas, nós podemos ter dogmas na educação? Não dá para ter. Né? Então, o professor ele deve sim renunciar a qualquer forma de dogmatismo de síntese pré-fabricada. O que é síntese pré-fabricada? É aquela resposta pronta para problemas complexos. Não existe resposta pronta para qualquer problema. Né? É igual, às vezes, você vai... Eu fui professor já de educação especial, de pós-graduação em educação especial. E o pessoal chegava em sala de aula para saber, não, eu vim aqui para saber o que eu faço quando o aluno for assim, assim, assado. Não existe resposta pronta. Não existe a forma de bolo. Tá, você faz isso, isso e isso. Não. É muito maior. Então, a número 1 é perfeita. A gente tem que analisar e interiorizar essas incertezas, essas complexidades do mundo que a gente tem, e renunciar a toda forma de dogmatismo, de resposta pronta, de bater o pé que é isso e acabou. Nós precisamos nos ressignificar a cada dia, né? Porque o mundo é muito complexo para a gente ficar igual Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim. Não pode ser. Nós precisamos ressignificar nossos conhecimentos. Então, a número 1 é correta. Né? Vamos ver a 2. Buscar ações formativas que permitam organizar-se com base no trabalho em grupo, centrar-se em um trabalho colaborativo para a solução de situações problemáticas da classe ou da escola. Perfeito. Né? Fala aqui 2 situações, ó. Trabalho em grupo e trabalho colaborativo. Né? É fundamental, a gente só consegue avançar trabalhando em grupo. Trabalhar individual, você consegue fazer muita coisa, mas em grupo você consegue muito mais. O trabalho colaborativo, ele te permite avançar muito mais, porque assim, eu estou trabalhando, estou com uma dificuldade aqui. Poxa, mas tem fulano de tal que pode me ajudar nesse ponto. Pô, ele me ajuda aqui, eu posso ajudar ele nesse. Olha como é que o trabalho colaborativo faz com que as coisas evoluam, às vezes, até mais rápidas. Né? Então, a número 2 está correta também. E a 3, fundamentar suas ações em procedimentos relativos a metodologias de participação,
projetos, observação e diagnóstico dos processos, estratégias contextualizadas, comunicação, tomada de decisões e análise da interação humana, etc. Ou seja, o que diz a número 3? As minhas ações eu preciso fundamentar com base em coisas palpáveis. Eu não posso tirar das vozes do além, eu sonhei e vou fazer isso. Não é assim que funciona. Né? Para eu fundamentar minhas ações, eu vou precisar de metodologias de participação, de projetos, da minha observação, do diagnóstico dos processos envolvidos ali, das estratégias que eu utilizei, tudo isso para embasar as minhas ações. Isso é uma função de professor pesquisador. Né? A educação é um processo muito complexo para virar acho. Ah, não, eu acho que é e faço. Não é assim que funciona. Né? Então, as 3 estão corretas, a opção correta seria a letra A, 1, 2 e 3. Né? Vocês estão vendo como é que são coisas mínimas. Uma palavrinha, às vezes, empregada no lugar, ela muda o sentido total da questão. E mudou o sentido total da questão, uma palavra e você erra a questão por causa dela. Né? Então, por isso que é muito importante o treinamento. Treinar. E como é que se treina? Fazendo exercício, resolvendo questão de prova. E detalhe, às vezes é mais importante você errar do que você acertar. Porque se você acerta, acertei, passou batido. Se você erra, você fala assim, nossa, mas eu errei aqui por quê? E você volta, e você olha, e você não erra mais. Porque quando bater lá na frente, você vai falar assim, opa, eu já errei isso aqui. É incrível, pode constatar isso. Uma questão que você erra, dificilmente lá na frente, quando você vê de novo, ela não volta à sua cabeça. É muito mais fácil você conseguir corrigir o seu erro tendo errado do que você manter o seu acerto. Às vezes é muito mais difícil. Né? Bom, gente, já são 8h28. Eu tinha mais questão, mas eu não vou colocar agora, porque aí eu precisaria que vocês vissem e tudo. Eu vou fazer o seguinte. Esse material dessa aula, ele vai estar disponível, eu já vou botar lá no grupo do WhatsApp, tá? Para se vocês quiserem hoje já aproveitar o embalo e já verem as outras, vocês vão poder ver. De qualquer forma, a gravação dessa aula vai estar disponível. A gravação da aula eu já vou botar no WhatsApp também, tá? Mas as próximas aulas já vão estar todas na plataforma. Esse material também, gravação da aula, o material e a primeira apostila já vai estar lá disponível para vocês, tá? Amanhã de manhã, vocês devem estar recebendo já o login e a senha. Para confirmar, eu mando pelo WhatsApp para vocês também. E aí, qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham, a gente tem o WhatsApp para estar aí tirando as dúvidas e tudo. E pelo grupo do WhatsApp, durante a semana, a gente já vai marcar, que aí a gente vai precisar conversar qual é o dia melhor para vocês, né? Para a gente marcar um dia fixo das nossas aulas online. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Bom, pessoal, então, um bom descanso para vocês. São 5 meses, no mínimo, né, que a gente vai estar junto aí. Vou pegar no pé de vocês, porque eu quero 100% de aprovação em concurso. Fazer um outdoor bem grande para a cara de vocês lá, 100% de aprovados. Mas, assim, o foco é aprovação no concurso. E digo para vocês, dá para passar. É só se preparar direitinho. Porque eu vou falar uma coisa para vocês que até não chega a ser feio, né? Mas é um pouco maldoso. Quando eu ia fazer prova de concurso, é assim, quando você se sente preparado, você vai fazer a prova muito tranquilo. Por mais que você fique nervoso com prova, mas quando você está preparado, você fica mais tranquilo. E quer ver a coisa mais desesperadora? É quando você está fazendo a prova, você olha para o lado e você vê as pessoas fazendo lá e você ali travado, que a coisa não sai, né? Aí você vê a pessoa muda a página e você, nossa, eu não consigo fazer nada e aquele ali está fazendo, dá um desespero, né? E eu fazia a minha prova e eu via, tinha gente ali quase comendo a mão, gente desesperada, gente chorando, e eu ficava ali e falava, bom, a prova para mim está fácil, porque eu me preparei para ela. Então é isso, o nosso foco é esse. No dia da prova, vocês chegarem lá tranquilos de que fizeram uma excelente preparação, ok? Começa hoje e vamos acelerar isso aí. Tá bom, gente?
Boa noite para vocês, bom descanso, e nos falamos lá no grupo para marcar nossa próxima aula na próxima semana. Tá bom? Tchau, tchau.